convertir muito maior do que os mais ricos, gastam em média aí 2 horas e 43 minutos, enquanto alguém que mora na periferia, em Parelheiros, por exemplo, enquanto uma pessoa que mora em Pinheiros, por exemplo, que o Boulos diz que é do Campo Belo, mas a gente sabe que ele sim é um playboy de Pinheiros. Campo Limpo. No Campo Limpo, mas diz que, muito obrigado pela correção, o Campo Belo é... Ele não sabe de São Paulo. Tá bom, meu Deus do céu, confundi o Campo Limpo com o Campo Belo, agora eu não sei mais nada de São Paulo. Realmente, você me desmascarou, Jones, me desculpe, eu realmente devo me submeter à sua supremacia. Vamos lá. Diz que mora no Campo Limpo, mas ele de fato é um playboy de Pinheiros que só entrou na política, ele sim, pra aparecer. E no bairro dele, falei de Pinheiros, porque gasta cerca de 19 minutos no transporte público em comparação com a população mais pobre. Então eu queria perguntar para você, e essa aliás foi uma política muito conduzida durante o governo da Erundina, pelo vereador Nabil Bonduque, na época, que foi um dos responsáveis, plano diretor. E um dos motes, de um dos planos diretores de São Paulo era justamente São Paulo não pode crescer. O que fez com que a gente tivesse essa periferia tão espalhada, que a gente tivesse essa dificuldade tão grande de se você fazer a distribuição de saneamento básico, por exemplo, no Parque de Taipa, onde eu coloquei. E, aliás, eu queria só reforçar um ponto que você colocou. Eles querem que organize uma ONG, talvez alguma ONG do MBL para ter corrupção. Se você quiser fazer alguma acusação em relação à ONG do MBL ter corrupção, por favor, faça taxativamente para depois eu te processar e pagar um churrasco, tá? Não faça assim, talvez tenha alguma ONG do MBL que vai desviar dinheiro para corrupção. Seja homem e tenha coragem de fazer uma acusação aqui na minha cara, né? Mas vamos lá. Justamente a degradação completa que a gente tem hoje do centro de São Paulo, a destruição do centro que está absolutamente tomado pelo crime organizado, pelo crime desorganizado, né? A gente sabe da perda também dos diversos prédios históricos que também têm sido invadidos, depredados, destruídos. E também as restrições que você tem hoje de estabelecimentos comerciais em corredores de trânsito. Queria saber a sua opinião sobre isso, que é um dos temas municipais mais importantes que se tem para qualquer cidade. Vamos lá, Joane, 5 minutos. Vamos lá. Primeiro, deputado, seu projeto sobre a lei de patentes, na justificativa era até bom que você diagnosticava as patentes de empresas estrangeiras como o principal motivo dos remédios caros no Brasil e a proibição de colocar eles para genéricos. Desde que a lei de genéricos foi aprovada em 1999, o SUS economizou 300 bilhões de reais comprando medicamentos genéricos ao invés dos medicamentos normais. Mas seu projeto tem vários limites, você nem lembra, nem estudou, nem leu. Por exemplo, não proibia patentes de micro-organismos, era muito leniente em relação a tríplice e quádrupla patentes no mesmo pedido, no mesmo medicamento, no mesmo tipo, e não colocava proteções nacionais. Repetindo, 85% das patentes registradas no Brasil são de estrangeiros. Tem, por exemplo, a Copaíba é um negócio brasileiro que só nasce na Amazônia brasileira, e ela tem propriedades medicinais. Quando você vai olhar as patentes da Copaíba, quem tem mais patentes da Copaíba é a China, é o Japão, é os Estados Unidos e é a União Europeia. O Brasil é o que tem menos patentes. No debate que teve entre o deputado e o Orlando Silva, você perguntou sobre as patentes, o que não respondeu, deu uma resposta genérica falando de burocracia. Tem que diminuir a burocracia. O modelo da China, o modelo da Índia e o modelo de Bangladesh, que vem se tornando uma potência farmacêutica, é justamente ao contrário. Você ampliar o tempo de análise de patentes para você garantir que o interesse nacional não seja lesado, porque isso a gente está falando de milhões, de bilhões. Então essa fala genéricazinha de liberar, tem que reduzir burocracia, tem que fazer não sei o que, isso é mentira. A gente precisa, inclusive, fazer com que o licenciamento de patentes tenha um controle muito maior para impedir a sobreposição de pedidos de patente e para impedir essa prática de evergreen, que é a patente está vencendo, aí se faz, por exemplo, uma modificação na embalagem, se pede a extensão da patente e a partir disso vai milhões, bilhões, a depender do medicamento dos cofres públicos e do bolso do povo trabalhador. Repare que o Kim não falou nada sobre as empresas estrangeiras que estão ganhando. O Dolutegravir é 0,21 centavos de reais. Ele custa para a OMS. Querem vender no Brasil a 4,40. Pode deixar que tá... Querem vender no Brasil a 4,40 e a empresa que é proprietária do Dolutegravir, uma delas é a Pfizer, entrou na justiça para impedir que o Lafep, lá de Pernambuco, em parceria com a empresa de capital nacional, produza o Dolutegravir e faça o licenciamento compulsório. O deputado fugiu da pergunta, não soube responder, não soube explicar. Uma vergonha. Dito isso, veja, o deputado ele tem uma proposta que é uma tragédia, meu Deus do céu. Que ele fala assim, não, São Paulo tem que aumentar o adensamento urbano. Como é que ele quer aumentar o adensamento urbano? Metendo prédio.
E aí, vamos lá. Você que é trabalhador e que é trabalhadora. Imagina, você conseguiria comprar um apartamento de 700 mil, de 800 mil, 900 mil, sabe? Ele quer meter mais prédio, onde já tem uma porrada de prédio. Resultado prático. Em São Paulo, 20% dos imóveis do centro estão abandonados. São o quê? São casas? Boa parte são prédios. Sabe? 60 mil imóveis abandonados. E manter a lógica de, ao invés de redesenhar o modelo urbano, tentando aproximar emprego e moradia, não só descentralizando os empregos do centro, porque, por exemplo, você pega os dados, você vai ver, peraí, para eu não citar errado, na Barra Funda, você tem 700 empregos para cada 100 moradores. Na cidade de Tiradentes, você tem 3 empregos para cada 100 moradores. Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa construir moradia popular no centro. A gente precisa fazer com que o centro não seja só um lugar de pessoas ricas, e as construtoras, as empresas privadas não querem construir moradia popular. Isso é um problema gigantesco. E a gente precisa garantir uma política de urbanização de favelas e construção de moradia popular também nas regiões periféricas e atração de emprego, mudando a lógica. Porque todo dia sai 2 milhões de pessoas, né, da zona leste para trabalhar no centro expandido. Esse fluxo diário, 2 milhões de pessoas para lá, 2 milhões de pessoas para cá, é inviável. Então a proposta do deputado é o quê? Ah, não, vamos construir prédio, meter prédio. Isso não vai mudar absolutamente nada na lógica de deslocamento urbano na cidade. As pessoas pobres vão continuar morando na periferia, vão no máximo sair da periferia para trabalhar como porteiro, para trabalhar como empregada doméstica, nos prédios para classe média alta, prédios inclusive, que cada vez mais estão mais caros, com menos espaço, esse tal do modelo estúdio, né? Que isso é um crime contra a saúde das pessoas, né? Um negócio desse tamanho custando 800 mil, custando 1 milhão e por aí vai. Vou guardar 20 segundos. Fechou. Réplica, vamos lá. Primeiro que, mais uma vez, tá tacando um espantalho. Não é só colocar prédio e ele falou, olha, tem tantos lugares abandonados. Isso só mostra a necessidade de você revitalizar o nosso centro histórico, e para isso tem uma proposta justamente de fazer um porto digital, como foi feito em Recife, no centro de São Paulo, e você relativizar o tombamento que foi feito em prédios históricos para você preservar a fachada e poder mudar o uso interno, o que levou diversas empresas de tecnologia a revitalizar o centro histórico da cidade de Recife há décadas, e que a gente pode gerar emprego, renda e investir em ciência e tecnologia, e numa demanda gigantesca que a gente tem, que era a formação de programadores, de técnicos de TI. Existe hoje mais de centenas de milhares de empregos, de vagas abertas em empresas, inclusive empresas brasileiras ou as mesmas empresas internacionais que querem contratar no Brasil e que precisam desse tipo de mão de obra, né? Um outro ponto fundamental, o pobre não vai ter que pagar 500, 600, 700 mil reais para poder comprar um prédio no centro. A revitalização do centro histórico com o adensamento do centro, que diminui emissão de CO2, que facilita você levar saneamento básico, porque é muito mais fácil você levar para um prédio do que você levar para um bairro inteiro, que facilita você levar energia elétrica, facilita você levar internet, que é o que funcionou tanto no mundo desenvolvido como no mundo em desenvolvimento. A gente não precisa ir muito longe. Buenos Aires é um dos exemplos disso, muito mais denso do que São Paulo, com calçadas muito mais agradáveis para se andar e com uso misto de imóvel, né? Ou seja, você coloca o comércio embaixo, você coloca o comércio no térreo, com as moradias em cima, fazendo com que seja muito mais agradável você frequentar um restaurante, você ir para uma loja de roupa, você tornar aquela cidade, né, mais ativa e as ruas mais vivas, que inclusive tem um impacto direto na segurança pública. E você ainda pode utilizar, né, a outorga que as empresas pagariam para construir prédios mais altos. A gente abate isso com a condição de que elas façam enterramento de fios, para a gente acabar com esses problemas de queda de luz que a gente tem na cidade de São Paulo. Em vez de elas pagarem a outorga para a prefeitura, elas se comprometem a fazer o enterramento de fios, e a gente tem uma cidade, primeiro, visualmente muito mais agradável. A gente também tem uma cidade com uma infraestrutura muito mais concentrada, e mais, a construção de habitações populares financiada pelo poder público. E você fala, de onde vai sair o dinheiro? Que, mais uma vez, você não disse nenhuma proposta sua de onde sai o dinheiro das suas. Mas das minhas, já repito para você que a gente tem caixa mais do que suficiente, 20 bilhões de reais, muito por causa da aprovação da reforma previdenciária, que imagino que você tenha sido contrário, mas sem isso a gente não teria capacidade de investimento e não teria capacidade de investir em moradia popular para o mais pobre poder morar mais próximo do seu trabalho. E outra coisa que ele colocou, né, em relação a, olha, o texto do seu projeto não tem X, não tem Y, não tem Z, a ideia é boa, mas falta isso. É justamente por isso que existe o processo legislativo, é para isso que tem comissão temática na Câmara dos Deputados, e é por isso que, além do autor, tem um relator. Nenhum projeto é aprovado com seu texto original. O relator dá a redação final, justamente ouvindo contribuições e trazendo isso para o seu relatório final, e é assim que funciona o processo legislativo. E por fim, mentira de que tem burocracia para sair patente no Brasil, não sei o quê. Tinha uma fila de milhares de processos no INPE, e eu mesmo conheço o Dr. Zacarias na Câmara dos Deputados, demorou 11 anos para poder tirar um remédio. 20 segundinhos aí, manda bala.
Como eu esperava, eu deixei esses 25 dias para comentar isso. Ele fugiu do assunto concreto das patentes, veio trazer um negócio sobre processo legislativo, não respondeu as perguntas, não respondeu as propostas, não respondeu se o que eu defendi, por exemplo, é bom ou ruim. Eu garanto para vocês que é bom. Tá subindo material nas minhas redes sociais agora sobre o debate de patentes, um debate que ficou claro que o deputado não entende porra nenhuma. Aproveita que tá com a palavra, vamos para a última rodada de perguntas. Jones, pergunte para Kim. É a última? Ele tem mais uma, eu tenho mais uma, é isso? É. Tá bom. Ah, vamos lá. Se vocês quiserem, tem mais duas. É que a gente já tá com 2 horas e 37. 37 aí. Vocês que sabem. Mais uma rodada ou duas? Porque tem um encerramento de 5 minutos cada um também. Se tiver mais 2 rodadas, eu só preciso ir ao banheiro. Então vá ao banheiro e a gente vai... É pior que eu também, mas não junto do Jones. Então vai o Jones primeiro, a gente vai passando por comentários e perguntas que não serão respondidas, porque já foi esse bloco, mas vamos, enquanto isso, passar pelas perguntas aí. Vamos lá, Vamos lá, aproveitar Léo. que O que o pessoal perguntou aí? muitos comentários, né, Comentários falando o quê? sobre as respostas que cada um deu Tá, aqui, então né? vamos lá. Mas eu nem vou ler porque não dá Tá, pra ler. muita coisa, tá. Mas tem algumas perguntas aqui, então, direcionadas pro Kim. Não, mas eu não posso responder. Não, é só vou jogar, só pra sinalizar. só pra registrar, porque Só pra foram registrar. Pra superchats. dar tempo de vocês irem ao banheiro e tal. Ah, sim, Tem não. mais banheiro, Não, pode porque ir lá. seria, porque seria injusto eu estar respondendo uma coisa sem o Jones aqui, né? Não, o Kim, você não vai responder. Pode, inclusive, ir ao banheiro, tem 2 banheiros. Ah, tá, beleza. Vai lá. beleza. É só que é gente aqui. Vamos lá. Mas aí eu posso comentar, então, Então vamos lá. O que o pessoal tá o comentando? que a galera tá mandando aqui. Inclusive, agradecer muito os superchats, e assim, não dá muita pra coisa, gente não dá pra- registrar aqui. Exato. Né? Então aqui, ó. Jailson, o Jones... não dá pra ler. Não dá pra ler. Tá. Vai chegando aqui e a gente fica com medo, né? As coisas antigas mesmo. Não, é que tá subindo. Eu não entendi, tô conseguindo pausar aqui. Vamos lá, Júpiter. Pra quem chegou agora, um resumão. Tá. O Johnny está amassando o Kim, que acabou por se descobrir um fã de carteirinha do Haddad. Né? Foi um dos comentários. Esse tipo de comentário que a gente está recebendo aqui. Ó. Coitado do Kim, sentiu muito, tá acuado. O TI comenta aqui. O Reinaldo Inácio. Quem tá com olho vermelho, ele está bem? É uma pergunta honesta. Ele coloca aqui. Matheus Almeida. Patentes nem deveriam existir. Novamente, não dá para colocar na conta de quem quer o livre mercado esse tipo de coisa. A briga não deve ser por nomes. Tá. Teve uma aqui que eu achei interessante, que ele colocou para os dois, o Maurício. Hoje, a maior parte do transporte é feito via modal rodoviário. Pelo que eu vejo que ambos entendem que o transporte hidroviário e ferroviário está em alta velocidade, é possível achar o consenso nesse tema e trabalhar os dois juntos? Então depois a gente traz Essa pergunta é boa. quando o Kim estiver aqui. Você só zoou o Kim, tem que zoar o Jones também. Você só leu 2 zoando o Kim, agora tem que 2 zoando. Mas não tem a galera falando que eu sou bonito. Queremos. A galera falando que eu sou forte. Queremos igual. Falar nisso, Jones, se você colocar no Google o seu nome, o que completa na busca é assim, ó. Jones sem camisa. Tá vendo, Vilela? Infelizmente, além de ser comunista, eu sou bonito. Porque a galera de direita é feia, né? Mas tem um aqui, ó, o Matheus Luz comenta. É incrível como todo comunista ama proibir. Tá, Jones? Pronto. Então vamos agradecer também, enquanto o Kim está no banheiro, a Insider que está sempre aqui com a gente, link na descrição, QR Code na tela. Vai lendo mais algumas coisas aí. E então, vocês só precisam definir aí, viu, Jones, se é mais uma pergunta de cada um ou 2 de cada um. Mais uma de cada um, para não Eu também cansar acho. muito. Essa era a ideia, mais uma de cada um e depois encerramento. Fala, Léo. Mais um comentário do Vitor Barbosa aqui, ó. Jones Manuel, o contador de história. Pronto. 2 para cada um. Então vamos lá, é sua vez agora, Jones.